Nossas saudações aos amigos que acompanham o nosso Diálogo Espírita. No programa de hoje, nós vamos comentar no tema livre sobre o Dia da Criança, que será comemorado exatamente daqui a uma semana. A responsabilidade espiritual dos políticos, governantes e administradores públicos e a questão das semelhanças e diferenças físicas e morais dentro da família são as questões propostas para o Espiritismo Responde. E em presença literária nós vamos falar sobre o livro de um padre que se diz totalmente convencido a respeito da realidade das comunicações entre as almas daqueles que já partiram desta vida e daqueles que aqui ainda permanecem. Fiquem conosco, Diálogo Espírita está no ar. Meus amigos, como acabamos de informar, nós vamos falar hoje sobre o Dia da Criança. Qual a importância que isto tem para nós, espíritas ou não. Vamos fazer um pequeno retrospecto. O Dia da Criança é comemorado não no mesmo dia em todos os lugares do mundo. Em muitos lugares é comemorado no dia 19 de junho, nos Estados Unidos no primeiro domingo de junho. Em alguns países africanos é comemorado, coincide com o Natal. E no Brasil, 12 de outubro, como sabemos. Essa data ela foi criada a partir do decreto presidencial de 1924, mas passou realmente a ser comemorada a partir de 1960, após uma campanha de duas empresas, uma de brinquedos e uma de produtos de higiene infantil. É uma data, naturalmente, que provoca a empolgação dos filhos e a vontade de agradar dos pais. Mas a gente pergunta, será que só presentes resolve? E atenção para a criança num só dia do ano também é o suficiente? Robson, gostaria que você comentasse aqui para os nossos amigos a validade de se dar presentes. Devemos ou não devemos dar presentes? Olá amigos, olá Jaime. Bom, na verdade sim, é válido o presente. Não só para desenvolver o sistema lúdico da criança, mas também para desenvolver o senso, digamos, de responsabilidade. Por quê? Por exemplo, a mãe dá um brinquedo, não importa que tipo de brinquedo que seja, caro, seja barato, e ela fala, filho, vai brincar com o seu brinquedo, mas guarde depois. Isso já vai trazendo na criança também um senso de responsabilidade. Então, é válido sim, porque desenvolve também na criança como dividir, aprender a dividir com os amigos o brinquedo e tudo mais. Então, isso é muito válido. Perfeito. Jaime, o que você teria a acrescentar a respeito do cuidado que a gente deve ter em relação talvez aos excessos de presentes, a influência aí comercial, da mídia? Gostaria que você comentasse alguma coisa. Um detalhe importante a ser observado é a questão do consumismo, porque há também uma campanha muito grande despertando o interesse por tudo que surge, principalmente em questão de novidades. É lógico que todo pai que tem condições, ele pode dar esse presente a essa criança, em especial nessa sua data. Mas tem que cuidar principalmente, não confundir, comprar uma família através de presentes ou amar uma família. O item principal em todas as nossas relações familiares deve ser sempre o amor. Isso é que todos nós precisamos, e em especial a criança, que vem aqui para encontrar em nós, através do amor, o carinho, o afeto e a ternura, que são os detalhes ou os presentes mais importantes, né, Deus? Pois é, Jaime, mas em relação a isso aí, essa influência excessiva da mídia, no caso, e tem um outro aspecto aí, no aspecto interno da família. E gostaria que você comentasse o seguinte, aqueles pais, aquela mãe, aquele pai que costuma ceder, digamos assim, uma certa chantagem da criança, do filho, né? Ou ela propõe até isso,
olha, você tira uma nota boa nesse bimestre que você ganha presente, ou presente pretendido. Se comporte, é assim que vai ganhar presente das crianças. Essa barganha, né? Aí, como é que é? Isso é algo que a gente também não deve aceitar. Nós temos que conversar, dialogar com os nossos filhos a respeito disso, porque eles também, desde pequeno, precisam ter responsabilidades, eles têm deveres a cumprir e não somente fazer ou tentar obter resultados através de barganhas e negociações, senão lá na frente também, para passar no vestibular, ele vai querer alguma coisa, vai querer depois um carro, para casar vai querer uma casa, e a família tem que ter consciência da chamada educação financeira. A criança deve saber quais são as condições do pai ou da família naquele momento e ver o que é necessário e o supérfluo, porque às vezes a gente também gasta em coisas supérfluas que não trazem benefício algum, mas nos trazem uma grande dor de cabeça, né? É verdade. Robson, esse olhar que nós devemos ter para os filhos em relação a tudo, né? A atenção, ao carinho, a gente vai falar mais disso ainda, mas a gente deveria ter essa perspectiva, né? Como diz o Hermínio de Miranda, no próprio título de um livro, que nossos filhos são espíritos. Sim. E nós sabemos também imortais. Então é essa visão, eu gostaria que você falasse um pouco, que a gente deve ter em relação a eles, não ver apenas a criancinha que tem que encher de mimos e tal, sim, mas ver por trás os valores que a gente vai passar para ele para toda a vida, né? Por mais que seja a criança o símbolo de ternura, de inocência, né? de puros, né? Nós sabemos que eles são espíritos, e às vezes essas crianças são espíritos até mais, digamos, mais velhos que os dos pais. Exato. O que o pai e a mãe têm que saber é o seguinte: tem que desenvolver na criança, já desde pequenininho, o senso moral na criança. Vai ter que ir trabalhando aquela ali, na parte da educação da criança, para aprender, quando criança, aprendendo a dividir os brinquedos, quando grande ele vai aprender a dividir as outras coisas. E assim sucessivamente. Então tem que criar na criança já um senso moral, já desde pequenininho, porque é na infância, né, que nós vamos conseguir embutir isso dentro da criança. Eu acho que não é só questão de saber dividir, mas de realmente de passar desde o início, substituir tanto quanto possível, não é, Jaime? Presentes concretos, físicos, por valores. Por valores morais. Por valores, né? Então, acho que requer atenção diária, de todas as horas, de todos os dias, e se abster de atender muito os caprichos, porque isso, como o Robson disse, vai criar certas viciações, vai alimentar talvez certas tendências negativas que o espírito está trazendo de reencarnações passadas, e que precisam ser combatidas desde a infância. O que nós temos que estar atentos é que você está vendo um corpo jovem, mas pode ter um espírito muito antigo e com as suas deficiências, os seus problemas, e por isso que ele vem para junto de nós, para que através dos cuidados dos pais eles possam ser corrigidos, ajudados, porque essa é a atribuição maior da família, que é consciente e responsável, e ajudá-lo no seu crescimento, na sua evolução espiritual também. Então a gente entende que o dia da criança, tudo bem, dê um passeio com ela, leve ao cinema, faça uma festinha com os amigos, isso vai agradar, vai deixá-la feliz, vai fazer bem para ela, mas não se esqueça de dar um abraço, e diariamente, conselhos, orientações, exemplos principalmente e disciplina. Vejam que na questão 685 do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam sobre a arte de formar o caráter pela educação, não a intelectual, mas a moral, e não ainda a moral pelos livros, mas aquela que é constituída pelo conjunto de hábitos adquiridos. Essa visão aí é complementada, me permitam, ler um trechinho aqui de um manifesto do Allan Kardec, de 1828, não era Allan Kardec, ele se chamava Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Era um professor, porque a doutrina espírita só foi constituída a partir de 1857. Mas o Hippolyte, que era um pedagogo, nesse plano proposto para a melhoria da educação pública da França, diz o seguinte: a meta da educação é o desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais, exigindo dos pais paciência e sabedoria a toda prova, firmeza misturada à doçura,
grande penetração para sondar o caráter, grande domínio sobre si mesmo, vontade e força de domar as próprias paixões. É o que nós falamos, de dar bons exemplos. A educação exige um conhecimento profundo do coração humano e da psicologia moral, conhecimento perfeito dos meios mais apropriados a desenvolver nas crianças as faculdades. Esses meios devem ser estudados como remédio da medicina. O mau professor faz ignorantes, o mau educador faz viciosos. Sem dúvida. São oportunidades que a família tem. E nós não podemos também nos esquecer que a educação já começa no ventre. Porque esse espírito já percebe tudo o que ocorre ao seu redor e até a forma com que ele é recebido. Então, mesmo que às vezes diante de dificuldades para que possivelmente tenhamos a criar esse filho, temos que conversar com ele e aos pouquinhos ir dizendo que ele é amado, querido e que o aguardamos com muito amor, com muito carinho, porque se ele tiver algumas tendências negativas ou alguns problemas conosco, ele também já vai entendendo o nosso propósito, não é? Robson, sabe o que o Sócrates disse a respeito disso? É o seguinte, ó: educação é a arte de despertar as virtudes da alma. Da alma. Certo? Sem dúvida. E digo mais, educar, isso aí acho que são palavras do Vinícius, né, pseudônimo do Pedro de Camargo, depois que desencarnou, diz o seguinte: extrair do interior, educar e extrair do interior, e não assimilar do exterior. Instrução é meio, educação é o fim. Sem dúvida, porque veja bem, a criança ela aprende, como o Jaime falou, tem que educar desde o ventre, porque ela aprende em todas as fases, desde dentro do ventre até a adolescência. Ali onde vai forjar o caráter da criança e do adolescente. É os primeiros passos ali que os pais têm que acompanhar. Então a criança ela vai aprendendo em várias fases. Só que como foi falado aí, digamos, o conselho é bom, ajudar, dar bons conselhos, mas o exemplo fala mais forte. É o exemplo que arrasta, digamos assim, os filhos para o caminho do bem. E, né, Gêmea, essa frase do Sócrates, ela deixa antever, como ele foi um precursor da doutrina espírita, junto com Platão, realmente essa noção de reencarnação, né? Porque para despertar as virtudes é porque já estão lá, né? Já estão lá, incipientes a desenvolver. Mas o Vinícius diz mais uma coisa que muito interessante: o maior bem que se pode fazer ao homem é educá-lo. Sabe? Você está criando o homem de bem que Jesus pede, porque educar é salvar. Quando um ser é educado, que recebe esse valor da sua família, ele é melhor preparado para a vida, ele compreende melhor a sua posição como ser, na sua participação em todos os campos, em todos os aspectos. E recebendo bem essa educação, será o cidadão educado lá à frente, que diante de qualquer cargo ou função, ele também olhará o seu próximo, o seu semelhante, com mais bondade, com mais amor e entendimento. Agora, o Jean Piaget, que é um grande pedagogo, né? Muito que se aplica hoje em dia nas técnicas de ensino, passaram por Jean Piaget. Ele coincide, curioso isso aqui, ele diz assim, com o pensamento espírita, ele diz que até os 7 anos que se constrói a infraestrutura da moral e do pensamento. E você havia mencionado, nós estávamos comentando em off, que o Espírito também fala isso, que o período infantil principal para a educação, o período mais fértil é até os 7 anos, né? É o mais propício, né, Wilson? Até tem uma irmã espírita que ela diz o seguinte: a infância é como se fosse um saco aberto, onde a criança vai colocando tudo aqueles valores que ela vê, percebe, analisa, avalia na família. E aos 7 anos depois ela vira esse saco e vai realmente mostrar toda a influência que ela recebeu de cada um de nós. E o que conseguiu de combater das más tendências é nessa fase. Depois fase. Ela começa a ter uma autonomia maior, né? Seu livre-arbítrio começa a prevalecer sobre a própria orientação dos mais velhos. Né? Isso principalmente ocorre. Então é essa bagagem espiritual aí que a gente tem que trabalhar para desenvolver e aprimorar as virtudes e combater as más tendências e os vícios. Você tinha também alguma coisa para falar sobre uma frase do Emmanuel, né? Que o lar é a melhor escola, é isso? O lar é o verdadeiro educandário, porque a escola instrui, então o ser humano ele se firma baseado nos valores que recebe dentro de sua casa. Jesus também já dizia, né, que quando chegares ao céu, meu pai vos perguntará: o que fizeste dos filhos que lhe confiei? Ou seja, olha a responsabilidade grande que temos
diante disso. Exatamente. E o livro dos Espíritos realça bem isso aí, é uma missão. Missão. Né? Não Paternidade é, com a missão. missão não se dá a qualquer um, implica em um compromisso muito grande que a humanidade vai ter que rever na questão do comportamento como pai e mãe. Agora, para que o indivíduo aprenda a educar seus sentimentos, a gente está falando porque o adulto também tem que se educar. Né? A educação é um processo que não vigora apenas durante a infância. Na infância ela recebe dos outros, mas ela no decorrer da sua existência sempre tem que estar vigiando as suas atitudes, seus comportamentos, palavras, sentimentos, etc. Mas é importante que ele entenda por que, a criança no caso principalmente, que ele entenda por que certas coisas. Eu dou um exemplo aqui. Por exemplo, uma criança que tem tendência a maltratar pequenos animais. Seja uma formiga, um outro inseto, ela vai ali com o pezinho e tende a esmagar aquela... Aí a mamãe chega lá e diz assim, olha, não faça isso que a mamãe não gosta. Ou Jesus vai ficar triste. Isso não vai resolver o problema. Tem que explicar que aquele animalzinho também é um ser vivo. Buscar pela razão também. As duas coisas juntas. E se diz, olha, essa criatura também sofre, ela também sente dor. Também é uma criatura de Deus, então não faça mais isso. Porque só dizer que mamãe vai ficar triste, quando a mãe virar as costas, ela vai lá e vai matar de novo. Então tem que puxar para a razão da criança, porque ela é capaz de entender, né? Para que ela aprenda, é necessário que ela entenda. É um trabalho de paciência que nós temos que ter com essa criança. No caso, por exemplo, de uma tomada, né? Por que ela não vai colocar o dedo lá? E eu acrescento aqui, viu, Jaime, o Robson, o seguinte, a educação, para ficar bem claro esse conceito que os espíritas têm de educação, bem mais amplo do que... Diz, tem que dar educação, saúde, segurança, não sei o quê. Precisa, mas essa educação formal, mera transferência de conhecimentos não resolve. O nosso conceito é diferente. Se essa educação formal resolvesse, fosse suficiente, né, fosse sinônimo de bons cidadãos, nós não teríamos jovens de classe média delinquentes, praticando furtos, assaltos, vandalizando o patrimônio privado e público. Nós não teríamos jovens dirigindo a 150 km por hora, arriscando a vida própria e de seus semelhantes. Não veríamos tantos jovens envolvidos com drogas e tantos crimes de colarinho branco. Então isso prova que só conhecimento, gente, esqueça, não é isso. Educação não é isso. E observar principalmente as tendências da criança. Isso é um fator importante para que ele possa ser corrigido. Tem aqueles que são tranquilos, prontamente obedecem, mas tem aqueles que são rebeldes, agressivos, violentos, que precisam ser dominados ou domados. Digamos, né? às vezes os pais não têm tanto tempo assim para os filhos. Aproveita então o dia das crianças, né, para ficar mais tempo com seus filhos, para passar um pouco digamos assim, de educação, um pouco mais de moral, ficar com seu filho, dar mais carinho para ele nesse dia, que é um dia importante para todas as crianças. Ali as duas coisas, comemora o dia e dá a ela também isso que ela busca como um bem maior. Até porque, se nesse momento que esse pai, essa mãe chamar essa criança para o lado, quando ela já é um pouquinho maiorzinha, que entende as coisas, ela vai ganhar o presente, e se houver um bom conselho, alguma coisa, uma historinha boa vinculada, ela nunca mais vai esquecer. Toda vez que ela olhar para o presente, ela vai lembrar do que o pai não lhe disse. Exatamente. Eu tenho, Wilson, para finalizar, uma mensagem muito bonita, que todo pai que puder, está lá na internet, é o chamado consumismo infantil ou o laptop da Xuxa, para verem de que forma as crianças são envolvidas. Muito bem, nosso tempo está esgotado, meus irmãos. Nosso tema livre de hoje fica por aqui. Feliz Dia das Crianças para vocês, crianças, e feliz Dia dos Pais junto às crianças nesse 12 de outubro. Mas sempre dê o melhor presente, um presente imortal. Até lá, um grande abraço.
Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Amigos, no nosso quadro O Espiritismo Responde de hoje, a nossa primeira pergunta. Por que existem as semelhanças e diferenças físicas e morais? Os filhos podem ter semelhanças físicas em função dos genes. Então nós herdamos de nossos pais algumas características e ouvimos comumente, né, ele é parecido com o pai, ela é parecida com a mãe, ou envolve avós, avós, porque são componentes desta família. O corpo procede do corpo, porém com o espírito é diferente, né? O espírito não procede do espírito. Por isso que depois na família nós teremos então as dificuldades de relacionamentos devido a valores que cada um de nós conquistou. Encontraremos nela, então, aqueles que concordam plenamente com as nossas ideias e sugestões, enquanto que outros discordam e criam ambientes desfavoráveis à nossa boa relação familiar, principalmente. Quanto à moral, então aí é que nós somos diferentes, porque na parte moral nós não herdamos vícios, defeitos ou algo assim, nem qualidades ou virtudes como a bondade, né? São patrimônios do espírito, que é um viajor de longa data e que vai, através das suas experiências, conquistando alguns valores e ainda lutando contra as suas imperfeições, os seus problemas que são advindos ou surgem, vêm de outro período e outra época. Além de que nós temos que sempre considerar que esse espírito do filho pode ser mais velho do que nós. E às vezes dentro da própria família, esse espírito é alguém que já teve grandes conquistas e será aquele que vai nos ajudar, alertar, ensinar, e nós temos também que conversar com ele, dialogar, aproveitando esses conhecimentos, essas vantagens que ele já adquiriu nas suas vivências anteriores. Na nossa segunda pergunta, é a seguinte: qual a responsabilidade espiritual dos políticos e administradores públicos sobre o que está acontecendo em nosso país? Nós temos que considerar que a autoridade, ela implica em responsabilidades, sejam individuais ou coletivas. O cargo não é para ser colocado a nosso benefício, para usufruirmos vantagens em função daquela conquista. E esses resultados, de acordo com o nosso procedimento, serão benéficos ou prejudiciais em qualquer nível que nós formos envolvidos na questão da autoridade. São empréstimos que Deus nos concede para aprendermos, diante daquele cargo ou função, tirar o melhor a nosso benefício, evoluindo e progredindo, e auxiliando aqueles que esperam de nós também atitudes positivas, atitudes humanas e fraternas. É um talento, autoridade, que também precisa ser valorizado e aproveitado pelo homem.
na sua vivência, na sua experiência reencarnatória. Aqueles que abusam de seus cargos e funções, como nós vemos aí, através de negociatas, corrupções, ou às vezes até para conquistas ilegais, ou também compram proteções, né, diante da lei humana que ainda é falha, estão se comprometendo. E mais tarde responderão à justiça divina através da lei de causa e efeito. Nós, às vezes, nos revoltamos com essas situações porque achamos que eles ficarão impunes, escaparão desse compromisso e responsabilidade, e achamos que tudo deveria ser resolvido de imediato. Mas nós temos que considerar que o Pai Criador, ele não usa da violência, ele usa do tempo para que cada filho preste suas contas. Então todos esses irmãos que hoje estão cometendo seus deslizes, suas falhas, abusando do cargo e poder, responderão diante de Deus essa sua omissão, essa sua falta de compromisso. Por isso que nós temos sempre que pedir a Deus e orar por esses irmãos para que eles desempenhem bem a sua autoridade, sendo cidadãos que olhem o seu semelhante com mais amor, com bondade, dando-lhes os direitos e os benefícios que o cargo, a função pode proporcionar. Um grande abraço a todos e até uma próxima. Nossa presença literária de hoje traz um livro, o livro Os Mortos Nos Falam, do padre François Bruni. Esta obra que nós temos aqui é da editora Edicel, segunda edição, esse exemplar, de 1994, e tem 289 páginas. O padre Bruni, formado bacharel em latim, grego e filosofia, e passou também 5 anos na Universidade de Sorbonne, em Paris. Teólogo e professor. Aqui na apresentação, na orelha do livro, diz o seguinte: escrevi esse livro, olha as palavras do padre Bruni, para tentar derrubar o espesso muro de silêncio, de incompreensão, de ostracismo erigido pela maior parte dos meios intelectuais do Ocidente. Abandonem, tanto quanto possível, suas ideias preconcebidas. A morte é apenas uma passagem. Nossa vida continua sem qualquer interrupção, até o fim dos tempos. Levarmos conosco para o além, levaremos nossa personalidade, lembranças e caráter. E finalmente ele diz: o após-vida existe e nós podemos nos comunicar com aqueles que chamamos de mortos. Então é curioso nós vermos que um padre, portanto da Igreja Católica, tenha se dedicado ao estudo, à pesquisa e escrito um livro como esse, Os Mortos Nos Falam. Eu queria ressaltar aqui que esse livro é dividido em 10 capítulos, 10 capítulos. O primeiro diz: ninguém morre. O segundo: a morte é um segundo nascimento, nosso corpo na outra vida, nas fronteiras da morte, os primeiros passos no além, no coração do bem e do mal, o exílio dos mundos de infelicidade, nos mundos de infelicidade, a reencarnação, última aprovação da alma infeliz e o retorno aos mundos de felicidade. E mais o último aqui, a união com Deus, última experiência da alma bem-aventurada. Para a gente não dizer que tudo merece só aplausos, nós fazemos aqui uma restrição. O livro realmente é muito bom, é muito interessante, pela fonte, pelo tipo pela categoria, pela formação, digamos assim, pela atividade do seu autor. Mas aqui no capítulo 8º, eu gostaria de fazer o comentário seguinte. Ele diz o seguinte, esse da reencarnação, última prova. A reencarnação é apenas uma exceção. E o que significa reencarnação? Na verdade, o que o padre Bruni fez, ele realmente é um grande estudioso da área da mediunidade, da comunicação dos espíritos com os vivos, com os encarnados.
Mas em relação à reencarnação, ele se serve de outras fontes e a interpretação que ele tem dessas informações não são as mais corretas. Então ele realmente coloca que a reencarnação seria facultativa para apressar a evolução e que inclusive se serve de algumas fontes, como o próprio Novo Testamento, mas entendendo a reencarnação realmente como uma exceção e não como uma regra. É o único senão desta obra, Os Mortos Nos Falam. O seu ponto forte, como disse, realmente é a respeito da comunicabilidade. Então ele faz um grande estudo, se serve de muitas fontes, de vários estudos em várias partes do mundo, para atestar categoricamente de que os espíritos se comunicam. Padre Bruni não é a única exceção. Há muitas outras pessoas ligadas às outras igrejas, à Igreja Católica, por exemplo, que também acreditam, sabem e fazem experiências com os fenômenos mediúnicos. Ok, meus irmãos? Então, fica a nossa dica de leitura aí. Os Mortos Nos Falam, do Padre François Bruni. Uma excelente leitura, curiosa, inteligente e de um conteúdo muito importante. Até a próxima. Fique com Deus.